você não é membro, você não é salvo. Se você não é membro, você não é salvo. Então é preciso ter um cartão de membro para fazer parte daquela membresia. Obrigar as pessoas. Obrigar as pessoas. Mas não podemos mais andar nesse tempo, queridos. As coisas é feita liberalmente de coração. Se alguém quer ajudar, ninguém vai incriminar pelo fato de alguém não cumprir a lei, a doutrina, os ensinamentos que no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, fala a respeito do dízimo, não querendo contrariar. Não estou aqui sendo contra alguém do meio evangélico fazer isso, não, queridos. De forma nenhuma, isso é feito liberalmente de coração. Mas também a gente não pode condenar as pessoas, por isso não. Não podemos condenar. Se você não der, você está condenado. Você é criminalizado, você não tem salvação, você é condenado. É muitas coisas que andam no meio religioso, no meio da igreja. Ou você faz ou você não é salvo. Se você não participar da ceia do Senhor, você não é salvo. Não é assim que temos visto nas religiões, nas igrejas, no evangelho. Ou você faz parte da ceia do Senhor, você não é salvo. Quantas ceias existem nas religiões? Existem igrejas de toda a forma, de toda a natureza. E a maioria delas, algumas têm ceia, outras não têm ceia. Na igreja católica tem. Quando você faz parte da igreja católica, tem aquela hóstia e aquele sangue. Não é isso? Eles fazem ali a ceia. Não é assim? Nas igrejas evangélicas tem a ceia também do Senhor. Mas é tudo uma forma de você ser obrigado. Ou você faz parte, ou você não é salvo. Mas será que é isso que Deus pensa? Será que é isso que Jesus pensa, queridos? Obrigar as pessoas a fazer parte, porque está ali nas doutrinas daquela igreja, doutrina do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. E se você não faz parte, mesmo porque naquela época se falava ali de costumes, de doutrinas naquela época, e atribuía aos judeus, das pessoas daquela época, o apóstolo Paulo teve dificuldade porque queria circuncidar os gentios, porque os judeus eram circuncidados. E eles diziam, só tem salvação se os gentios forem circuncidados. Se não forem circuncidados, eles não podem fazer parte da membresia da igreja, tem que circuncidar. Aí chega o apóstolo Paulo e diz, olha, vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando o quê? A circuncisão deles é no coração, no coração. É no coração. O apóstolo Paulo muda totalmente a forma deles, da visão deles, da religião. Chega a dizer, a circuncisão é dentro do coração. Quando alguém aceita Jesus Cristo, é circuncidado no coração. Não precisa circuncidar o prepúcio, não. Acabem com isso. Da religião. A religião tem ensinado muitas coisas que tem distanciado as pessoas do verdadeiro evangelho. O evangelho não tem muito dessas coisas, não, queridos. O evangelho é simples, é fácil de entender, é fácil de compreender, mas a única forma de nós entendermos o evangelho, de nós aceitarmos o evangelho, é quando nossa salvação depende unicamente de Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Aí nós entendemos o evangelho da forma simples e verdadeira, não aumentando nem diminuindo, como é costume de muitas religiões. Aumenta ou diminui o que está na Bíblia Sagrada. Eu não posso pegar um texto fora do contexto e fazer um pretexto. É isso que acontece em muitas religiões. Pega um texto fora do contexto e faz um pretexto. Eu já fiz parte de uma igreja. E naquela igreja tinha que usar bigode. Se não usar bigode, está fora da doutrina da igreja. Tem que usar bigode. Se não está fora da doutrina da igreja, tem que usar os paletó costurado atrás, não pode ser lascado atrás. Veja as doutrinas.
Aí o irmão chega para mim e saímos. Se você faz parte de uma igreja, você tem que se amoldar aos costumes daquela igreja. Senão você não faz parte. Mas, irmãos, mas será que isso é bíblico? Será que isso é bíblico? É simplesmente a doutrina dos homens. Então tem muitas coisas criadas pelos homens. E complica a salvação, queridos. Uma pessoa precisa aceitar Jesus Cristo não por causa da roupa, não por causa da doutrina, não por causa dos costumes. A pessoa tem que aceitar Jesus Cristo porque Ele morreu por nós, na cruz do Calvário. Deu seu sangue precioso na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Jesus morreu por nós, deu seu sangue precioso por nós. Então a nossa salvação, queridos, é por esse motivo único e exclusivamente. E nós aceitamos Jesus Cristo, não por causa do costume da religião, da doutrina religiosa, nós somos salvos, não. A nossa doutrina de salvação está aqui no Evangelho, na pessoa de Jesus. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Segunda Pedro, capítulo 2, diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja aí como apóstolo Pedro foi um dos que o Senhor falou pessoalmente: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas são as palavras do Senhor, falando no apóstolo Pedro a respeito da pedra angular, a pedra de esquina, Jesus Cristo. E Pedro, como fragmento de rocha, ele foi chamado por Deus com essa missão de iniciar ali o ordenamento de uma igreja instituída através da reunião dos irmãos ali, e esperando as promessas de Jesus Cristo, ficais em Jerusalém até ele ser revestido de poder, e dali em diante poderem proclamar o Evangelho nos 4 cantos da terra. Mas ali eles se reuniam, como dizia o Senhor: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então ali eles congregavam, reuniam-se. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Eu aqui estou congregado. Eu estou congregado com vocês aí embaixo do terminal. Porque se eu dizer que tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. E estou congregando aqui neste terminal com vocês. Estou congregando nesse terminal com vocês. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então, se você está aí presente, eu estou aqui presente, nós estamos reunidos. Reunidos, como diz Jesus Cristo: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então não há dúvida nenhuma no significado de congregar, no significado de reunir-se, de se ajuntar para ouvir, anunciar, ouvir o Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas 2 Pedro capítulo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais serão blasfemados o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, e muitos seguirão as suas dissoluções. Veja como Pedro fala a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, a respeito de líderes, de pessoas que enganam, que usam de fraude, fraudulentamente, enganam as pessoas. E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que
introduzirão cobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor, e que o resgatou, trazendo sobre si os mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. O caminho do Evangelho seria blasfemado. É isso que está acontecendo. O caminho do Evangelho está sendo blasfemado. E nós vamos na mídia as pessoas ensinando outro Evangelho. Outro Evangelho, que não é esse que o apóstolo Paulo falava. Se alguém pegasse outro Evangelho, que não é esse que vos anuncio, sejais anátema, porque é maldito. Se até o anjo do céu descesse aqui à terra, como ele diz, e anunciasse outro Evangelho, sejais anátema, porque é maldito. Então o apóstolo Paulo chamava atenção, o apóstolo Pedro também chamava atenção, e dizia mais: e por avareza farão de vós negócio, e por avareza farão de vós negócio. E é isso que nós temos visto aí, Pedro, fazendo das pessoas negócio. Olha, entrou mais um, mais dois, mais três ali, cada vez mais aquele líder religioso enriquecendo mais, porque uma das características de um falso profeta é buscar riquezas, fortunas, milionários aqui na terra, fazendo evangelho, para buscar através do evangelho riquezas, fortunas. É esse tipo de falso profeta que tem surgido aí nas mídias. E não é brincadeira, não. Estava ali vendo um vídeo de um jovem e de uma senhora, de uma mãe, que estava numa religião, e na religião ela dissera que ouvira Deus falar para ela, dizendo que matasse o seu filho, que era autista. Quem já viu isso? Eu vi isso, ele fiquei estarrecido. Ela dizia: aliás, eu recebi ali uma revelação. E naquela revelação ele dizia que eu matasse meu filho autista. E ela matou seu filho autista sufocado. Matou seu filho autista sufocado. E depois o policial, o delegado, chegou e disse: eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi uma coisa dessa. Uma mulher fazer isso com o seu próprio filho. E dizer que foi uma revelação de Deus, que Deus iria cuidar dele. E ela sufocou seu filho e matou seu filho autista. Veja como é a influência da religião, quando tem ali falsos profetas que ensinam heresia de perdição, queridos, que levam as pessoas a enfermidades mentais. Enfermidades mentais. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Se vocês entrarem no manicômio, você vai ver pessoas dizendo: ah, eu já fui crente. Eu já fui crente. Só se for um crente fanático religioso, porque tem muitos falsos profetas que levam as pessoas a adoecerem mentalmente. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com o ensino de falsas heresias de perdição que estão aí espalhadas através desses falsos profetas aí, que saem proliferando um tipo de fé, e sai ali ensinando as pessoas de uma forma errada, a forma de crer no Evangelho, e começa a ensinar, não tem tato, não sabe conduzir as ovelhas, e leva as ovelhas ao precipício, à sua morte, a uma doença mental. Muito cuidado com isso. Se vocês entrarem nos manicômios, você vai ver muitas pessoas dizendo: ah, eu já fui do Evangelho. Vocês vão ver muito isso. Não fique estarrecido não, é a pura verdade. É por isso que é necessário que hajam pessoas preparadas no Evangelho para ensinar as pessoas de forma correta, sem fanatismo religioso, pelo amor de Deus. Sem fanatismo religioso, queridos. Quando alguém entra no fanatismo, ele fica irracional. Ele não percebe mais a razão, não tem mais razão alguma. Ele vai ali fora do irracional. Não percebe mais as coisas de forma racional, não tem mais racionalidade, começa a pensar nas coisas de uma forma errada, a sua mente fica contaminada. E estava vendo outro vídeo de um jovem, e ali caseiro de uma casa de chineses, tinha um casal de chineses naquela fazenda, e ele é caseiro, estava ali no YouTube, estava ali pesquisando, e vi esse acontecimento. Ele estava ali, ele foi para uma igreja, nessa igreja chamada Universal, ele foi fazer parte dessa igreja, um caseiro,
Uma pessoa humilde, simples, uma pessoa simples que tem uma mente fraca. Eu vou dizer assim, uma mente fraca. E foi para essa igreja. E lá nessa igreja ele foi ensinado a expulsar demônios. Foi ensinado a expulsar demônios. E quando começou a expulsar os demônios, ele achou até bom. E ele disse que chegou ali na casa dos seus patrões, os chineses, o casal dos chineses, e quis expulsar os demônios dos chineses, porque ele estava muito bravo. O chinês, a mulher dele estava muito brava, estava muito alterada. Ele chegou e disse: vocês têm demônios. E começou a expulsar o demônio daquele chinês e daquela chinesa. E começou ali a tentar expulsar. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou um pedaço de pau e bateu. Ele bateu no chinês e na chinesa e matou o casal. Matou o casal, o delegado ficou estarrecido. Nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi uma coisa dessa. O amigo dele ficou estarrecido, o amigo dele, desse jovem, que é uma pessoa normal. Mas quando foi para a religião, a sua mente ficou totalmente, queridos, totalmente fora da realidade. Ele achava que o chinês e a chinesa estavam com demônio e foi expulsar o demônio daquele casal com um pedaço de pau e matou o casal. O delegado ficou estarrecido. Nunca vi uma coisa dessa, nunca vi uma coisa dessa. Esse jovem é uma pessoa normal, mas quando entrou na religião, uma mente fraca, uma mente fraca, uma mente fraca, ensinado por pessoas, esses falsos profetas que estão aí na mídia, meu Deus, não sabe ensinar o evangelho, não sabe dar orientação do evangelho, não sabe ensinar de forma correta e faz as pessoas ficarem enfermas, doentes, que perdem até o limite da realidade, da realidade das coisas, da razão das coisas, o que é certo e o que é errado. Olha, nós sabemos que matar é condenável por Deus, mas como as pessoas matam, cometem homicídio e chegam a se justificar dizendo que a vontade de Deus foi o que aqueles caseiros disse, foi a vontade de Deus. O delegado perguntou: você faria de novo? Eu disse: eu faria do mesmo jeito. Eu estava expulsando os demônios. E pegou um pedaço de pau e começou a bater naquele casal de chinês. Está aí no YouTube, podem acessar que vocês vão ver esse acontecido. O delegado ficou estarrecido. Meu Deus, tem que ensinar o evangelho de forma correta, queridos. Tem que ensinar o evangelho de forma correta. A palavra de Deus é simples. Não precisa de muita coisa não. Qualquer pessoa, por mais leiga que seja, mas tem que ter uma orientação correta. Tem que ter o ensinamento correto. Que matar, Deus condena o homicídio. O homicídio, Deus condena. Tem que ensinar de forma correta que nós temos que amar o semelhante. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que é o próximo como a ti mesmo. Nós temos que aprendermos a amar no evangelho, não odiar, não cometer o mal, não praticar o mal. Mas é isso que muitos falsos profetas têm ensinado, têm proliferado no mundo inteiro, queridos. Nós temos que ter muito cuidado. É por isso que muitas vezes eu pego o evangelho aqui e digo às pessoas que aceitarem Jesus Cristo, ao aceitar o evangelho, ao ter o evangelho, ao perceber o evangelho no seu coração, na sua vida, ao aceitar as palavras do evangelho: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando vocês entendem o evangelho e recebem no coração e começam a aplicar nas suas vidas o ensinamento bíblico do evangelho, como ele é ensinado da forma correta, nós temos o Espírito Santo de Deus, temos o professor por excelência em nossas vidas, que pode muito bem nos ensinar, nos orientar da forma correta, como nós devemos adorar a Deus. Ele está sendo por nós com gemidos inexprimíveis, uma coisa maravilhosa. Não estamos só, como Jesus disse: deixa ele convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar 24 horas por dia, a nos dar a orientação certa, correta, do que é certo e do que é errado, do que é certo, do que é errado, do que é pecado e do que não é pecado. Temos o Espírito Santo de Deus para nos orientar e nos mostrar a verdade dos fatos, das coisas, não conceder razão, pena das coisas que acontecem em nossas vidas. Temos o Espírito Santo de Deus. Glória
seja dada ao nome do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então ele é um professor que, por excelência, pode nos ensinar e mostrar o que é certo e o que é errado. Mas muito cuidado com os falsos profetas, que pode levar você a caminhos tortuosos, a caminho de pecado, a caminho de uma adoração, de uma heresia de perdição, queridos. Cuidado com os falsos profetas que estão interferindo. Cuidado, queridos. É que faz as pessoas adorar todo tipo de Deus feito de qualquer material aqui na terra. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado, queridos. Não é brincadeira, nós alertamos aos irmãos, prestem a direção a Deus. Nós pegamos o Evangelho e Deus vai orientar vocês. Chegue nos quartos de vocês e se ajoelhe e busque a direção de Deus. Senhor, como eu devo te adorar, como eu devo te servir? Pode ter certeza que Deus vai dar a orientação certa. Eu sou aqui apenas um pregador do Evangelho, anunciando que vocês aceitem Jesus Cristo como seu Salvador. Mas a outra parte da adoração, vocês entram no seu quarto e começam a buscar Deus, pedindo a Ele a sua direção. Senhor, como eu devo fazer para te adorar? Como eu devo fazer para te adorar? Deixa Deus falar, deixa Deus dar orientação, que pode ter certeza que Ele vai falar a vocês, ao seu coração, da forma como vocês devem servi-lo e adorá-lo. Pode ter certeza disso. Eu não preciso aqui indicar a igreja, eu não preciso aqui indicar, vai para tal lugar. Eu não preciso fazer nada disso, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer isso por mim. Vai fazer isso pela sua vida. Ele vai fazer isso pela sua vida. Se ajoelhe no seu quarto. Nós anunciamos o Evangelho. Você ouviu o Evangelho, você tem as palavras do pregador do Evangelho, você tem o Evangelho. Então você vai aplicar isso nos seus corações e vocês vão dar lugar para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nas suas vidas. E pode ter certeza que Ele vai fazer esse milagre nas suas vidas. E vocês vão ver como Deus trabalha, como Deus é sábio em nossas vidas, como Ele sabe trabalhar em nossas vidas. Não tem ninguém aqui que Ele possa desamparar, a não ser que a pessoa não tenha, não aceite, não se ajoelhe, não busque a direção de Deus nos seus quartos. Muitas vezes as pessoas, não se você rezar. Mas orar, querido, não tem dificuldade alguma. Orar não tem dificuldade alguma. Orar é você conversar com Deus. É como se você estivesse conversando com seu pai. Com seu pai, pai, eu fiz isso, pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, Senhor, me mostra o caminho da salvação, Senhor. Me mostra como eu devo te adorar, Senhor. Pode ter certeza, queridos. Uma forma simples de se comunicar com Deus. Não é preciso ali. Não é preciso vocês acharem que é difícil, não. Não tem nada impossível para Deus. E a nossa impossibilidade, as nossas fraquezas é superada porque o amor de Deus, Ele tem o poder de suplantar todas as nossas fraquezas e nos dá uma coragem, uma simplicidade de nós nos comunicarmos com Ele de uma forma simples, bem real em nossa vida, de tal forma que nós podemos perceber a sua presença bem real em nossas vidas, nos mostrando na forma que nós devemos servir e adorá-lo, na beleza da sua santidade. E assim pode ter certeza, a parte do pregador é só no seu Evangelho. E dizer para vocês que aceitem Jesus Cristo. Aceitem, deixem Ele trabalhar. Levantem suas mãos, onde vocês estiverem, na forma de vocês. Dá-lhe um sinal que vocês confiam no Evangelho e que aceitem o Evangelho nas suas vidas. E vocês querem andar agora em comunhão com Deus. Não olhando muitas vezes para a dificuldade da religião. Porque muitas vezes as pessoas chegam na religião e dizem, minha religião é a verdadeira, minha religião salva. Mas na realidade Jesus nunca falou que religião salvava. Jesus falava que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente crê em Jesus Cristo, a gente recebe o perdão de Deus, a gente recebe a misericórdia do Senhor. E nós somos justificados porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tudo isso acontece em nossas vidas.
porque nós temos no Salvador Jesus Cristo, nele, queridos, está pronto para nos conceder salvação, perdão e vida eterna. Não tem coisa melhor aqui na terra. Nós sentimos a presença de Deus, do seu Santo Espírito em nossas vidas, em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito. Nós sentimos a sua presença e podemos glorificar o Senhor e dizer, Ele é real. Deus, eu posso sentir a sua presença aqui no meu coração, na minha vida. Eu posso sentir a sua presença. Que maravilha! Nós sentimos a presença de Deus 24 horas por dia, não tem coisa melhor aqui na terra. Todos irão reconhecer a sua mudança de natureza, a natureza humana carnal para a natureza espiritual, onde vai perceber da sua alma essa alegria que brota em nosso coração, como o Senhor falava para a mulher samaritana, da fonte de uma água que saltaria para a vida.